períodos entre Jesus e a última semana de Daniel, que é a 70ª semana, a semana de número 70, são mais 2 períodos. Então, 4 mais 2, 6, faltando o 7º período, que é exatamente, resumindo tudo, a volta do Senhor Jesus agora, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 7, 6 vezes 1000 anos. Que não é para nós, não é simbólico, mas é de fato um período maravilhoso em que toda a natureza e toda a criação serão ressignificados, que é exatamente o retorno à origem, como eu falei para você, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Aí eu falo para você, entre Gênesis 1 e 2 e Gênesis 3, tem toda uma história ali, que só aqueles que compreendem e têm uma mente bíblica conseguem discernir o que significa esse ato eterno e maravilhoso entre Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, quando vem a queda do homem, e claro, toda a criação é alterada, é ressignificada para a morte. Não é a morte? Tudo passa a ter validade, mas até então nada tinha validade. Então você tem, por isso que eu sempre falo para você que Gênesis, e eu falo, tá? Eu é que falo. Gênesis 3 é como se fosse o carbono 14 da história da humanidade. Porque no carbono 14 é que se afere, né, a validade das coisas. Então Gênesis 3 é o carbono 14 da nossa validade. Mas antes disso não. Então o milênio é shabático ou sabático, ou é o Shabat do Senhor de maneira perfeita, porque é no milênio que tudo se manifesta. E todas essas indagações se estabelecem. Aí você vai lá para Isaías, você vai para outros textos que fala que o leão vai pastar com boi, que o menino vai estar pastoreando juntamente o lobo, o carneiro, o boi, o leão, e ele vai estar puxando uma criancinha pequenininha. Por quê? Porque toda a natureza, e está aqui a vitória dos vegetarianos finalmente, toda a natureza, né, não será mais carnívora, mas será vegetariana, conforme aquilo que a gente entende na palavra do Senhor, Isaías 35, por exemplo, e outros textos falando a respeito. Então você tem todo esse momento de resgate, de restauração e de verdadeiramente essas perguntas serem plenamente respondidas pela própria constituição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não agora Rei do nosso coração, mas também Rei terreno, Rei territorial, Rei geopoliticamente falando por sobre Jerusalém. Então, tudo isso é importante. E quando eu penso sobre isso, rapidamente, para ir a gente já fechando esse tema, escatologia, pelo menos por enquanto, quando a gente fala, então o que a gente pensa sobre as escolas? Eu volto a repetir, eu não sou muito adepto a essas escolas, tá? Por quê? Porque eu penso que eu tenho que ter liberdade de pensamento. E essas escolas colocam em caixinhas e depois, às vezes sem querer, a intenção é boa, as pessoas são obrigadas a se justificarem trazendo a palavra para o pensamento deles e não ao contrário, né? Ou seja, sendo o pensamento deles exortado pela palavra a cada momento. Então essa questão de escola, ela é um tanto quanto, vamos chamar assim, sensível, no sentido de entender a palavra do Senhor. Mas essas escolas também têm realmente uma importância. Então, as diferentes linhas de pensamento. E por que essas linhas diferentes de pensamento? Há diferentes linhas de pensamento quanto à literalidade das profecias e quanto à cronologia dos eventos finais. É importante saber o porquê das diferentes linhas de pensamento e por que adotamos e por que
nós adotamos, eu me incluo, nós adotamos algumas linhas de pensamentos mais do que as outras, tá? Então, já falei para você, a primeira linha de pensamento é sobre o milênio. Tem os amilenaristas, os pós-milenaristas e os pré-milenaristas. Já respondi para você outro dia, né? Porque alguém me perguntou qual a diferença milenarista e milênio, ou milenista. Eu falei que no português real é milenarista, não é milenista. Mas a gente fala assim no nosso cotidiano, né? De maneira tranquila, mais calma, milenista, tá? Mas o correto no português é milenarista. Então tem os amilenistas, que é ausência de milênio. Então tudo para eles é simbólico. A questão não é essa. Porque uma parte da palavra de Deus é simbólica e outra parte é literal. Agora, nenhum problema em conviver com as duas linhas de raciocínio. Quando eu entendo que esse simbolismo é apenas uma expressão para nos ensinar algo. Mas eu não posso ficar fechado, e os amilenistas, às vezes, eles ficam fechados nisso. Então, tudo já aconteceu. Então, o milênio já, se é que houve um dia, já aconteceu. Então, fica fora, porque você sabe que muita coisa da palavra já aconteceu, de fato, mas muita coisa também irá acontecer. Então já cai por terra. Aliás, não deveria ser nem colocado nas escolas escatológicas, porque já aconteceu, mas enfim. Então, não aceito a literalidade das profecias, a não ser aquilo que já aconteceu. Entre esses estão os preteristas e os preteristas parciais. Interpretam somente como conteúdo figurado, o que torna sua interpretação questionável, pois cada grupo acaba vendo diferentes significados para as figuras. É claro, aí fica muito etéreo, fica muito ausente do contexto, da humanidade, das questões mais cruciais. Então é uma palavra muito distante. Eu já falei para você que se a Bíblia não falar comigo hoje, então alguma coisa está errada. Por quê? Porque a palavra é atemporal e ela precisa falar comigo todos os dias. E aí tem os pós-milenistas, que é uma pequena variação do grupo anterior, e os pós-milenistas acham que tudo ainda um dia, quem sabe, vai acontecer. E tem os pré-milenistas. Dentro dessas escolas, nós somos mais pré-milenistas. Por que pré-milenistas? Porque os pré-milenistas acreditam na distinção entre o arrebatamento e a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ou seja, para aqueles, arrebatamento e vinda gloriosa é a mesma coisa. Para nós, não. O arrebatamento e a vinda gloriosa são dois eventos dentro de um, que é a vinda de Jesus. Mas isso não significa que não aconteça em duas etapas. Por quê? Porque no arrebatamento, primeiro, esse grupo é tirado de cena. Não é tirado porque está fugindo da tribulação, não é tirado porque o planeta Terra vai falir, não, é tirado para ser coroado como noiva do noivo, como noiva do Cordeiro de Deus. Como a palavra fala em vários textos a respeito. Agora eu não vou ler palavra, porque a gente já leu exaustivamente cada texto. Mas esse grupo é tirado para isso. E a Bíblia fala que é convidado para a festa das festas. Qual é essa festa? As bodas do Cordeiro. Porque a Bíblia depois vai nos mostrar que esse Cordeiro, junto agora com a sua esposa, voltarão. Então a vinda do Senhor Jesus não será de uma maneira singular, uma pessoa, mas será ele, como diz em Apocalipse, com seus exércitos, vestidos de branco. Então, branco significa justiça. Então, vestidos de justiça. Como vestido de justiça? Só quando terá corpo glorificado, a Bíblia chama de incorruptibilidade, e que virá sem pecado, como diz a palavra. Então, é um ambiente onde a palavra do Senhor, e a gente leu de Paulo, onde o povo de Deus vai julgar o mundo,
O povo de Deus vai julgar o mundo e os anjos. Então será um retorno de Jesus Cristo, mas agora com seu exército para exatamente inaugurar o milênio. Antes disso, enquanto esse grupo será arrebatado, esse grupo, porque não creu no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na messianidade de Jesus Cristo, esse grupo vai permanecer. E aí esse grupo, mais uma vez, conforme tudo aquilo que aconteceu na humanidade, em tantos momentos, na Inquisição, nas guerras chamadas Guerras Santas, né, na Segunda Guerra Mundial, em todos os outros momentos, mais uma vez esse grupo será perseguido. Em vários momentos da história da humanidade, esse grupo foi perseguido. Não vai ser a primeira vez. E mais uma vez, por quê? Porque eles não aceitarão a marca, como diz ali na palavra do Senhor, né? Principalmente da metade da grande tribulação não aceitará a marca da besta e por causa disso sofrerá flagelo, né? Enquanto isso, esse primeiro grupo estará aguardando remanescentes desse grupo para que todos possam fazer parte desse banquete, a festa das festas, as bodas do Cordeiro. Então, nós entendemos que toda a revelação do Senhor ela é progressiva. Então o Senhor é um ser futurista. Então ele não vai de maneira cíclica como alguns pensam, mas ele vai avançando. E nós, povo de Deus, vamos avançando com ele. E a palavra de Deus também vai avançando. E essa condição espiritual se manifestará tão poderosamente que convergerá em tudo aquilo que nós entendemos como sendo o princípio, né, o meio e o fim de todas as coisas. A palavra do Senhor também diz que dentro dos pré-milenistas nós somos pré-tribulacionistas. Por quê? E agora eu que estou falando, agora é a minha interpretação nesse meio, por isso que eu falo para você que é bom a gente não ter caixinha fechada. Eu creio que nós estejamos vivendo a tribulação. Não é a grande tribulação, não. Porque Jesus pontua a grande tribulação. Mas é uma tribulação porque aqueles rumores de guerra, filho contra pai, irmão contra irmão, o evangelho sendo pregado a toda criatura, nós estamos vivendo esse momento. Se de um lado o evangelho está sendo pregado a toda criatura, do outro lado, os rumores de guerra, os conflitos agora de irmãos contra irmãos está acontecendo, né? Então nós estamos vivendo. O que difere a tribulação da grande tribulação? Que a grande tribulação é o início do governo do anticristo. Agora, se seremos arrebatados no primeiro dia da constatação do anticristo, ou no segundo ou no terceiro dia, claro, aí eu sempre falo para você, a Bíblia não quer calendário sobre isso. A Bíblia fala sobre a cronologia dos acontecimentos, mas não fala sobre a cronologia de tempo, de calendário. Dia tal, do mês tal vai acontecer isso. Não. Até porque o próprio Senhor Jesus, em todas as vezes que ele é perguntado, ele fala que para nós não pertence saber o dia nem a hora, porque virá como ladrão. Então, mas o Senhor Jesus depois fala que o agricultor sabe quando está para chover. O agricultor sabe quando uma colheita está para ficar pronta para a colheita, né? E assim nós também. Então eu creio que nós estamos vivendo esse momento. Então tem os pós-tribulacionistas, não acreditam na distinção entre o arrebatamento e a vinda gloriosa de Cristo. Tem uma escola muito grande a respeito disso, que crê que arrebatamento e volta de Jesus é a mesma coisa. Eu não creio nisso, porque senão o Senhor Jesus não estaria falando tantas vezes sobre a festa, né? Que o rei faz uma festa para o seu filho, um banquete, e que convida a todos, né? Mas que uma boa parte não quer porque faz isso, faz aquilo,
entendo como sendo o primeiro grupo, né? Mas que aqueles que poderiam não estar, o rei insiste e faz essas pessoas entrarem, porque a Bíblia fala que o Senhor não faz acepção de pessoas e todos entram nessa festa, só que alguns estão com as vestes não dignas daquele momento. Mas a gente, então, eu estou falando tudo isso para falar para você o quê? Que em vários textos o Senhor Jesus estabelece que haverá sim uma festa. Até porque o nosso Deus é um ser festeiro. A Trindade é um ser festeiro, de festa, de celebração, de alegria, tá? E depois, eu termino, como lidar com essas diferenças todas? Fácil. É entender o que Paulo fala em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, falando do sábado, né? Porque os judaizantes achavam que os cristãos, agora convertidos a Jesus Cristo, deveriam observar o sábado. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então o que interessa, Paulo está falando, é que somos propriedade do Senhor. Ponto. Se Jesus, se o arrebatamento, se vai ser no dia A ou C ou B, se isso ou aquilo, isso são amenidades dentro do principal. Qual é o principal? Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lembra que eu falei sobre Enoque? Quando eu falei para você a diferença de Noé e Enoque, falando a respeito do arrebatamento, ou quando eu falei de Elias e Eliseu, sobre o arrebatamento, ou quando eu falei de Ló em relação a Sodoma e Gomorra, falando também a respeito do arrebatamento, lembra que a gente conversou? Olha, fique ou vá embora, o que interessa é que nós estejamos com o Senhor, e que andar com Deus faz toda a diferença. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus e o Senhor o tomou. Agora também a Bíblia fala que Noé andava com Deus. E o Senhor deixou lá no dilúvio. Só que foi toda uma diferenciação, não é? Então, é exatamente isso. Porque Elias andava com Deus, o Senhor o tomou para ele. Porque não queria que Elias conhecesse a morte. Mas em compensação, Eliseu, porque ficou, fazendo alusão ao primeiro grupo que ficou, né, de maneira escatológica, Eliseu teve o dobro da unção. Ele fez o dobro exatamente dos milagres que Elias havia cumprido. Então existe o quê? Uma verdade, existe um meridiano em tudo isso, uma centralidade, um fundamento, uma profundidade em tudo, que é o quê? Andar com Deus. Andar com Deus faz exatamente toda a diferença. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se
por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne. Desculpe, perdi aqui. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão, que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então a palavra do Senhor diz aqui, Paulo falando, que nós precisamos pegar os fundamentos da palavra, ou rudimentos da palavra, e deixarmos como realmente princípio indiscutível. E o restante, a gente vai conversando, vai ajustando, vai alimentando a nossa mente cristã, a nossa mente de Cristo ou a nossa mente bíblica. Agora, de uma coisa fique bem claro, o Senhor nunca, presta atenção, nunca permitirá que o seu servo, aquele que está lavado, remido no sangue do Cordeiro, viva o cálice da ira de Deus. Uma coisa é o cálice da ira de Deus para os injustos. Outra coisa é a justiça do Senhor para os justos. Então, são verdades espirituais que fiquem bem claras. Agora, se naquilo que cremos no arrebatamento, se naquilo que cremos a respeito da igreja poderosamente se encontrar com o noivo sobre as nuvens com poder e glória, e ir para a casa, do Pai, como o Senhor Jesus fala na oração sacerdotal, vou para o Pai preparar-vos lugar, mas voltarei. Então, para nós, isso é o arrebatamento. Agora, isso não significa que nós vamos ficar discutindo. É apenas o nosso entendimento sobre a palavra. Não é doutrina, é entendimento. Doutrina é aquilo que é rudimento, aquilo que é fundamento. Doutrina é exatamente aquilo que estabelece uma nova etapa na nossa vida, porque a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta. E outra é uma linha de raciocínio. O que nós estamos fazendo aqui, na maioria, boa parte das vezes, é linha de raciocínio. Isso é maravilhoso. Você pode concordar ou não concordar, não tem problema. Sejamos irmãos do mesmo jeito. A única coisa é que nós precisamos entender os rudimentos. Então, primeiro, a cálice da ira de Deus está reservado para aqueles rebeldes que farão rebelião, que farão revolta contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou não o aceitarão como Messias. Pronto. Enquanto isso, aquilo que é juízo para Deus, ou melhor dizendo, juízo para os ímpios ou os infiéis, é justiça para os fiéis. Em qualquer momento da história, em qualquer situação escatológica, isso sempre ficará muito bem claro. Então, glória a Deus, vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. A nossa esperança, ela precisa ser mantida, alimentada e revigorada, Mas se alguém quiser perguntar para você, ou como eu tenho feito até hoje, a linha de raciocínio é que nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas, tá certo? Ou seja, entendemos que nós viveremos um milênio literal, que será o milênio sabático, e ao mesmo tempo somos pré-tribulacionistas, porque entendemos que a grande, não essa tribulação, a grande tribulação, ela será algo que inaugurará o governo do anticristo.
e a igreja, em algum momento ali no início, será arrebatada, será levada sobre as nuvens com poder e glória para se encontrar com o noivo. A noiva se encontrando com o noivo, conforme até todas as figuras de casamento e tudo, já falei tanto a respeito, mas as próprias figuras de casamento falam por si só, né? Sobre esse encontro do noivo com a noiva à beira do caminho, tá certo? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor e que você viva exatamente esse princípio